Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui na nossa aula do dia 17/12, da disciplina de recuperação da informação, e a gente vai continuar falando sobre a recuperação manual, tá certo? A gente começou esse assunto na aula passada, no dia 15, e hoje a gente vai encerrar a parte de manual, de recuperação manual, tá certo? Então, vamos acompanhar a nossa aula aí, como vocês estão vendo no slide, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Na aula passada, eu li para vocês e expliquei essa definição. Então, quem porventura perdeu a aula passada, tem que ver que a recuperação da informação ela se refere a uma parte, a uma parcela do ciclo informacional que envolve um potencial usuário, um acervo a ser consultado, e justamente a recuperação ela ocorre no momento dessa consulta, né? É através da recuperação da informação que o usuário entra em contato com o acervo e então ele vai poder fazer o uso desse acervo ou não. Isso depende de o acervo atender ou não a necessidade desse potencial usuário. E não só isso. Às vezes o acervo contém elementos que podem suprir a necessidade informacional do usuário, mas pode ocorrer do sistema e, no caso, a recuperação da informação não serem boas o suficiente ou terem algum problema pontual que impeçam o potencial usuário de ter contato com aquele material que ele poderia usar para suprir a necessidade informacional. Então eu vou ler aqui novamente essa definição. A recuperação da informação refere-se a uma parte do ciclo informacional na qual são tratadas as ações necessárias para identificar e indicar ao potencial usuário os documentos e ou dados que podem vir a suprir uma necessidade informacional, normalmente indicada como uma expressão de busca. Então essa necessidade informacional, normalmente o usuário expressa como uma expressão de busca, tá certo? Bom, aqui, isso aqui também é a motivação, que também falei na aula passada, estou repetindo hoje. Qual a motivação para estudarmos a recuperação da informação? A motivação é que esse é um processo bastante complexo. Duas pessoas têm necessidades distintas informacionais, podem até ser parecidas, mas são distintas sempre. Não existem duas pessoas com a mesma necessidade informacional. Por quê? A necessidade informacional ela é influenciada e influencia o ser humano. O potencial usuário da informação ele vem com aquela necessidade e junto com aquela necessidade tem toda aquela bagagem cultural, aquela bagagem cognitiva que aquele potencial usuário possui. Então, obviamente, quanto mais sofisticado o usuário, ele vai precisar de um tipo de dado, um tipo de resposta. Mesma coisa, quanto menos sofisticado o usuário, ele vai continuar precisando de um conjunto de resposta que vai ser diferente, não necessariamente, mas vai ser diferente do conjunto de resposta daquele usuário. Então, vou exemplificar. Suponha um aluno que já terminou o seu curso de biblioteconomia, terminou com sucesso, muito bem avaliado o curso de biblioteconomia. E pense em um aluno do ensino fundamental, lá no 6º ano, e ambos querem saber sobre Covid, né, e sobre documentação e tratamento com relação ao Covid. Obviamente, a necessidade informacional parece igual, mas um menino de 8 anos, né, uma criança de 8 anos, ela compreende e tem uma capacidade de compreensão diferente de um aluno, de um profissional, né, que terminou um curso de biblioteconomia. Tá certo? Ok, próximo slide. Ok, estamos aí de volta, tá certo? Pronto. Então, o que nós temos aí? Na modalidade que eu chamei de B, né, vocês vão entender a diferença, você tem a seguinte. O potencial usuário, ele solicita a um sistema um conjunto de
dados ou de informações bibliográficas, né, ou informações documentais. E ele solicita isso no sistema, normalmente através de uma expressão de busca. Então ele coloca lá uma expressão de busca e dá um comando no sistema para que o sistema busque, então, obras, documentos ou dados que possam atender baseado naquela expressão de busca, tá certo? Então, quando ele faz isso, o sistema seleciona um conjunto possível de respostas e ele envia esse conjunto de possíveis respostas para o usuário, ok? O usuário, por sua vez, ele vai tentar identificar naquele conjunto de respostas qual ou quais documentos poderiam atender a sua demanda informacional. Então, dá uma lidinha aí no texto, né, na definição que eu coloquei. Bom, então, como você viu, quando ele manifesta uma expressão de busca, né, uma necessidade informacional através de uma expressão de busca, o sistema escolhe lá os documentos que provavelmente vão atender aquela demanda informacional, aquela necessidade informacional. Só que aí o usuário recebeu esta resposta, que pode ser um conjunto de títulos, né? Conjunto de referências bibliográficas, de informações bibliográficas, de registros bibliográficos. E ele, então, manualmente navega entre esse conjunto de respostas e marca, seleciona ou copia o nome daqueles itens que ele acha que vão atender a necessidade dele. E é por isso que ela é manual, né? O sistema não deu a resposta para o usuário para aquela expressão de busca, ele deu um conjunto de respostas, um conjunto possível de respostas. Fazendo um paralelo, quando você entra no Google e você faz uma pesquisa, ele te envia a resposta para a sua pergunta? Não. Ele te envia um conjunto possível de respostas. E às vezes milhões ou centenas de milhões, no mínimo milhares, de possíveis respostas. E você tem que tatear no meio daquele conjunto enorme de respostas. Essa recuperação ela é manual por isso. Porque o usuário está recebendo um conjunto de respostas e ele tem que navegar naquele conjunto de respostas. O que ele não fez foi mexer direto no acervo e tirar o conjunto de livros que ele poderia utilizar. Então, isso é o que diferencia. Naquela manual A, ele vai até o acervo, pega os documentos, coloca lá embaixo de braço, ou coloca numa cestinha, ou coloca numa mesa, e depois ele vai ver quais os que podem atender ou não. Nessa modalidade que eu estou discutindo hoje, que nós chamamos de B, o usuário entra com a expressão de busca, o sistema devolve um conjunto de respostas, e aí você manualmente trabalha naquele conjunto de respostas, né, usando o mouse ou usando outro instrumento, ou selecionando, teclando na tela, né, quais são os elementos que você gostaria de ver. Entendeu? Então, isso faz dessas atividades, tanto a A como essa de agora a B, manuais. No entanto, essa de hoje, manual, que eu chamei de B, você poderia também chamá-la de semi-manual. Tá certo? Ok? Entendeu isso? Então, veja só. Se o sistema mandar para o usuário um conjunto de respostas que são muito ruins, que não atendem bem a necessidade do usuário, o usuário vai olhar aquele conjunto de respostas, talvez selecionar alguma coisa que ele acha que possa ajudar sem ter muita certeza, mas o resultado da recuperação vai ser ruim, porque o sistema selecionou um conjunto ruim de respostas para o potencial usuário. Então, você percebe que o êxito, o sucesso, a eficácia nessa recuperação vai depender muito do conjunto de respostas que o sistema produz, né? Bom. Então aqui qual seria uma
vantagem ou uma desvantagem, tá certo? Bom, aqui, então, como vantagem eu cito que vários usuários podem consultar simultaneamente, todavia ainda não terão contato com o material. Então, no manual, que a gente chamou manual A, que a gente viu na aula passada, o usuário vai direto no acervo e tira lá os documentos. Então ele já tem acesso imediato àquele documento. Já nessa que estamos estudando hoje, no dia 17, ela é que eu chamei de manual B, ou se você quiser pode chamar de semi-manual, ela depende de que o usuário faça a consulta, recebe uma relação de títulos, então ele escolhe dessa relação de títulos quais ele acha que pode resolver e então com essa relação, com esse subconjunto, ele vai até o acervo para procurar aqueles livros. Ou ele pode até fornecer esse conjunto que ele selecionou para alguém que trabalhe na biblioteca, né, um bibliotecário ou um auxiliar na biblioteca, que vão até o acervo e trazem os documentos para você. Mas seja como for, ela é semi-manual, ela é manual do tipo B, como a gente está discutindo. Qual seria a desvantagem? Tá certo? A desvantagem. Desvantagem. Se não ficou claro, a vantagem é que vários usuários podem consultar simultaneamente, enquanto que naquela primeira modalidade manual que nós vimos, há uma restrição de espaços. Muita gente andando nas prateleiras, mexendo lá nos corredores, né? Muita gente andando nos corredores, mexendo nas prateleiras, pode ficar inviável dependendo do tamanho do espaço físico. E já nessa, como as pessoas consultam inicialmente no sistema, mais usuários podem ser atendidos do ponto de vista da consulta antes de ir definitivamente ou efetivamente ao acervo. Desvantagem. O usuário seleciona os nomes das obras que ele pode consultar, né? Mas efetivamente ele ainda terá de obter os itens. Ele não obteve, só descobriu o nome, tá certo? Então ele descobriu o nome de itens que eventualmente possam ajudá-lo a obter o que ele precisa. E assim como na primeira modalidade de manual, de recuperação manual, os usuários não experientes terão mais dificuldade. Por quê? Eles vão colocar uma expressão de busca. Se essa expressão de busca for ruim, o sistema vai tentar selecionar alguma coisa e vai fornecer um conjunto de respostas baseado nessa expressão de busca. E se o conjunto de respostas que vieram for ruim, o usuário tá na roça. Ele vai ter que trabalhar muito lá para tentar descobrir algum documento que o ajude a sanar aquela necessidade informacional que ele tinha ou que ele tem, que ele está tentando recuperar. Vocês perceberam que agora, embora estejamos falando de manual, da recuperação manual, e essa aqui é uma semi-manual, porque ela envolve um sistema e envolve uma parte manual. O sistema tem uma influência muito grande no desempenho da recuperação da informação. Se eu coloco uma expressão de busca ruim, estou chamando ela de ruim, não errada, ruim, o sistema vai trazer baseado nessa expressão de busca. Então talvez fosse interessante que o sistema tentasse transformar expressões de buscas ruins em expressões de busca melhores. Mas isso a gente vai discutir quando a gente estiver falando de recuperação de informação automática, que envolve um sistema mais ativo nesse processo, tá certo? Bom, eu como atividade prática para essa aula de hoje, note que se você faltou na aula, se você não assistiu a aula do dia 15, tem uma tarefa para você fazer, tá certo? Que vence dia 22. Essa tarefa que eu estou passando agora para vocês, ela também vence dia 22, mas ela é composta só de 1, 2, 3, 4 perguntinhas bem fáceis que eu vou ler para você. Vamos lá. Primeiro, o modelo manual A é o que a gente discutiu no dia 15/12, na aula anterior. E o modelo de recuperação manual B é o que a gente discutiu hoje. Então, comparando a recuperação manual direta no acervo, que é a A, e aquela que utiliza um sistema, que é essa de hoje, B, qual delas oferece um menor custo para a organização? Então,
comparando a recuperação manual direta no acervo e aquela que utiliza o sistema, qual delas oferece o menor custo para a organização? Qual é aquela que implica em menor custo para a organização? Essa é a primeira pergunta. Já sabe a resposta ou as respostas? B. Em que tipo de itens pode haver uma melhora ou piora dos custos para a organização? Então, considerando a pergunta de cima, a gente aproveita e entra com essa nova pergunta. Ok, melhora os custos? Tá bom, mas melhora os custos de quê? Os custos de alimentação, os custos de energia? Então, você explique quais são os itens nos quais há uma melhora nos custos, ou seja, uma diminuição de gastos ou um uso melhor de recursos. Quando você usa menos recursos, menos itens, você diminui o custo. Mas às vezes você não diminui o uso, mas você melhora o uso, faz com que mais pessoas utilizem. Isso também é uma melhora, É uma melhora em termos da relação de custos para você manter uma organização, manter um acervo. Bom, terceira pergunta. Em sua opinião, baseado no que a gente estudou nas duas primeiras aulas e também no que você já sabe sobre o assunto, a maioria das bibliotecas brasileiras enquadram-se na operação manual A ou manual B, tá certo? Eu vou ser repetitivo, mas a manual A é da forma que nós estudamos no dia 15 e a manual B é essa que estamos estudando hoje, no dia 17. Então, qual a diferença entre a recuperação manual A, estudada no dia 15, e a diferença... Perdão, vou ler de novo. Qual a diferença entre a recuperação manual A, estudada no dia 15, e a B, estudada hoje? Então, essas duas últimas perguntas são bastante relevantes, porque você primeiro tem que pensar um pouco sobre, na terceira pergunta, como a maioria das bibliotecas brasileiras trabalham, como que elas fazem. É um sistema manual, é um sistema semi-manual ou manual B, Ou ainda você acha que é um terceiro modo? Se você achar que é um terceiro modo, pode escrever na resposta, tá certo? E a última pergunta que eu já li, comentando um pouquinho sobre ela, é: qual a diferença entre a recuperação manual A, estudada no dia 15, e a recuperação manual B, estudada hoje? Evidencie essa diferença, tá certo? Preciso que você pratique e você responda esses itens para fixar o que foi discutido, tanto na aula passada como na aula de hoje, tá bom? O prazo para você enviar essa atividade é 22/12, mesmo prazo daquela outra atividade, só que aqui é ainda mais simples do que a atividade anterior, tá certo? Essas perguntas você deve responder de maneira individual, sem possibilidade de entrega após essa data, o dia 22. Lembrando que, para quem faltou na primeira aula, que essa é a nossa terceira aula, é a segunda aula que a gente tem matéria. Na primeira aula eu expliquei a disciplina, critérios de avaliação, de frequência e o modo com que a disciplina vai funcionar. Na segunda aula, eu então já coloquei matéria, que foi a matéria do dia 15/12, essa é a nossa terceira aula, estou botando a matéria aqui hoje no dia 17/12, tá bom? Então, aproveitem esse período, tem um final de semana aí pela frente, as tarefas que eu estou pedindo são bem simples e eu acredito que você não vai ter nenhuma dificuldade de responder tudo isso. Como eu disse na primeira aula, que eu expliquei como a disciplina vai funcionar, eu informei que ia fazer aulas objetivas com conteúdo bem focado no que é essencial e tentar manter a aula entre 20 e no máximo 45 minutos, sempre mais perto de 20 a 25, para que as aulas sejam produtivas, elas sejam pontuais, tá certo? A gente vai ficando por aqui então, para manter esse compromisso de tentar fazer um curso bastante objetivo, fornecendo o que é essencial, mas bem objetivo, tá bom? Eu espero que você esteja bem, se cuide e só saia de casa se for realmente necessário. Tchau, pessoal!